Vamos lá, pessoal. Na aula passada, nós trabalhamos o conteúdo de protocolos de tomografia. Falamos, né, algumas questões sobre o protocolo e falamos, né, basicamente sobre protocolo de crânio e as imagens tomográficas de crânio, incluindo, então, por consequência, algumas estruturas anatômicas para a gente poder identificar essa relação, né, de imagem tomográfica. E acabamos vendo ali, né, a questão de não haver sobreposição de estruturas, né, que cada estrutura ela vai aparecer no momento anatômico específico. E aí, então, hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo, que é o conteúdo de tomografia de abdômen. Tá? Então, esse conteúdo de tomografia de abdômen, então, nós temos, então, já começando aqui algumas patologias que vão envolver, né, o abdômen. Nós temos patologias, aqui nós temos algumas como, por exemplo, tumores em pâncreas, fígado, rins, baço, trato gastrointestinal e suprarrenais. Tá? Então, qualquer tipo de tumor será visualizado nessa imagem. Além disso, também conseguimos visualizar cálculos renais, traumas, né, e algumas questões circulatórias também são visualizadas nessas imagens, dependendo também, claro, com a utilização ou não de contraste intravenoso. Né? Então vai depender muito da lesão, vai depender muito do médico, qual é a melhor alternativa, se é a utilização de contraste, né, eu tinha comentado a respeito do contraste iodado ou o iodado iônico ou não iônico. Tá? Normalmente, né, sempre no caso de tomografia, muitas vezes endovenoso. Bom, nós temos também dentro da parte do abdômen a parte da pelve, né, então algumas patologias como novamente tumores, no caso tumor de próstata, colo de útero, ovário, algumas inflamações, alguns abscessos e novamente traumas. Tá? Então nós vamos dividir o abdômen em duas partes. Nós vamos trabalhar o abdômen como abdômen em si, né? Então a parte abdômen, a parte superior, e a pelve com a parte inferior, né? Então eu posso ter uma tomografia de abdômen superior, eu vou ver só mais a parte superior, né? Abdômen total, então ver abdômen e pelve, né? Então vai depender muito do tipo de solicitação que vai estar sendo feita pelo médico para saber qual tipo exatamente de protocolo que vai ser observado. Bom, para procedimento então em tomografia, está descrito ali. Inicialmente, com todo o processo radiográfico, é necessária a retirada de todos os objetos. Isso tanto faz, né, se é no processo então de tomografia ou no processo de raio-x convencional. Né? Essas definições, então, essa definição de retirar o material, né, retirar qualquer tipo de material radiopaco, né, principalmente a instrumentos metálicos, né, isso faz com que tanto no raio-x quanto na tomografia seja então feito esse procedimento. Né? Já comentei, já mostrei na aula passada como fica a imagem no metal. Né? Nós tínhamos visto na aula passada a respeito de um projétil de arma de fogo. Né? Então eu mostrei esse projétil na tomografia, que fica aquela questão estrelada, né? Parece um reflexo, e no raio-x que não fica esse reflexo, fica só a definição, né, daquele objeto. Então nós vimos essa diferença, como se comporta o mesmo objeto ou em tomografia ou em raio-x convencional, certo? Bom, além disso, então, o paciente para o abdômen, ele é posicionado em decúbito dorsal com os braços acima da cabeça. Né? É importante não deixar o paciente com os braços para baixo, isso simplesmente porque pode dificultar a visualização de estruturas anatômicas, mesmo que não seja, né, que não haja sobreposição de estruturas, mas pode haver no processo da aquisição de imagem,
pode acontecer então a radiação secundária ou radiação espalhada. Isso vai dar para nós então um ruído na imagem, né, uma falha na qualidade da imagem. Com braços elevados para cima faz com que eu evite essa possibilidade então de conteúdo, né, ou na verdade de visualização de algum problema. Bom, além disso então nós temos novamente o Scout, né? Scout, escanograma ou topograma, isso vai depender de acordo com o tipo de aparelho, né? Então, isso vai definir então exatamente, né? Só uma questão de nomenclatura, o tipo de definição que está sendo colocado, tá? Bom, para o Scout ou escanograma, paciente, então, nesse, de novo, me perdi. Faz isso comigo? Então, agora eu vou ter que retomar aqui. Bom, vamos lá então. Para o escanograma ou topograma, tanto faz, né? A maneira que nós estamos trabalhando. Começa então sempre, né? O Scout nada mais é que novamente uma imagem preliminar da anatomia. Isso nós já tínhamos comentado na aula passada a respeito disso. É uma aula preliminar é uma imagem preliminar dessa anatomia, né? Então vai ser feito o Scout, vai ter a imagem, então vou colocar aqui, né? Então, só para facilitar, então vai ter a nossa imagem aqui, tá? Essa imagem, então, ela faz o Scout, a imagem preliminar, onde eu consigo ver os marcos anatômicos. Eu consigo ver aqui o início, né, o final do tórax, aqui a parte da região do diafragma, a região, né, de cristas ilíacas, de pelve. Então, eu consigo perceber os marcos anatômicos e, a partir do protocolo, definir o início e o fim dessa minha aquisição de imagem, aonde ele começa, qual o ponto anatômico que ele começa e qual o ponto anatômico que ele termina. Dessa maneira, então, eu consigo, né, pelo Scout, ter essa previsão e essa definição dessas estruturas, certo? Bom, então, voltando lá. Bom, nessa imagem preliminar, então, nós vamos verificar, né, a assimetria, que nós já tínhamos comentado antes, né? Então vamos ver se realmente o paciente está alinhado de maneira correta, se o paciente está simétrico, né? Então, dependendo da situação, se o paciente estiver assimétrico, eu tenho então, por consequência, um erro de posicionamento, e aí, dependendo desse erro de posicionamento, ele pode ser então corrigido pelo próprio aparelho, né? Se eu tiver a utilização, né, uma inclinação errada, eu consigo corrigir pelo gantry, ou eu tenho que manipular o paciente e corrigir o paciente. Quando eu corrigir o paciente, quando eu posicionar o paciente, eu tenho que fazer um novo Scout, tá? Então eu tenho que fazer com que eu tenha uma nova aquisição de imagem, né, para que eu tenha essa correção feita aqui no meu computador, e aí eu possa então trabalhar em cima dessa nova imagem. Não adianta posicionar o paciente e utilizar a mesma imagem de Scout anterior, certo? É a mesma coisa eu temperar algo e provar com a colher que eu estava provando antes, sem provar novamente, entendeu? Então eu tenho que ter essa nova imagem, esse novo Scout, para ter a correção no meu computador, certo? Feito isso, então, nós vamos para os protocolos de abdômen. No caso do protocolo para o abdômen em si, né, então abdômen superior, de maneira geral, tá, nós vamos fazer essa varredura, nós vamos montar esse protocolo que vai do diafragma até a região de cristas ilíacas, certo? Então, a partir então, para tomografia, então, para abdômen em si, nós temos então diafragma até as cristas ilíacas, certo? E quando eu for trabalhar a parte do protocolo para a pelve,
E aí então eu vou trabalhar basicamente a pelvis, né? Então vai desde a crista ilíaca até a síntese pública. Então eu estou vendo, quando eu faço a pelvis, no caso aqui mostrando a pelvis, eu vou desde a crista ilíaca até o finalzinho ali da síntese pública, né? Síntese pública, desculpa, síntese pública, mas a parte mais inferior do isquio ali, na verdade, né? Um pouco mais abaixo ali da incisura isquiática, tá? Ou do túbulo isquiático, na verdade, ali é o ponto onde eu vou definir. Até vou colocar aqui túbulo isquiático. Até então túbulo isquiático. É o ponto então aonde a gente vai ter toda a parte, né, visualizada da pelve, beleza? E no abdômen tá aqui, ó, vai, né, nós vamos começar, o que fala ali? Fala desde o diafragma até as cristas ilíacas, então tá aqui, desde o diafragma, ponto inicial ali, né, então nós temos o finalzinho, né, do tórax, né, do campo pulmonar e o iníciozinho ali do abdômen, então, né, região do diafragma até a crista ilíaca. Sempre vai ser um pouco a mais, sempre vai ser um pouco a mais, sempre vai ser um pouco mais acima do diafragma e um pouco mais abaixo da crista ilíaca. Sempre dá uma margem, né, para que a gente tenha certeza que estamos visualizando toda a área que a gente quer visualizar. Não coloca em cima da área, porque eu posso, né, infelizmente, ter uma lesão exatamente nessa área aonde eu cortei sem querer. E aí, né, para o médico não vai ter evidência de nenhum tipo de lesão. Então é importante sempre um pouco acima do diafragma, um pouco abaixo da crista ilíaca, como aqui também um pouco acima da crista ilíaca, um pouco abaixo na região ali do túbulo isquiático, certo? Então essa definição de um pouco mais, né, faz com que eu tenha a estrutura totalmente visualizada, beleza? Bom, além disso, então, a espessura de corte ela vai variar de 5 a 7 milímetros, né, em qualquer um dos protocolos. Isso vai de acordo com o meu protocolo, né? Como é uma área maior, essa espessura de corte ela tem que ser um pouco maior também, simplesmente porque é uma área muito grande. Então, se eu usar uma espessura de corte menor, por exemplo, 3 ou no máximo 5, né, milímetros de espessura de corte, eu vou ter muitas imagens. Claro que eu vou ter uma definição absurda de qualidade de visualização de estrutura anatômica, mas vai ser uma quantidade de informação muito grande. Então, uma variação de 5, 7 milímetros, no máximo 10 milímetros, faz com que eu tenha uma imagem, então, uma quantidade de imagens interessante, né, para aquela área, certo? Bom, aqui então está o nosso scout para o abdômen, né? Então já estamos vendo ali a visualização do nosso scout, e aí então tem ali a demarcação número 1 ao número 75. O número 1 ao 75 nós já tínhamos visto na aula passada, que é exatamente a área onde nós vamos começar. Nós vamos ter a nossa primeira aquisição de imagem e a nossa última aquisição de imagem. Por exemplo, aqui nós estamos tendo 75 imagens do abdômen, tá? Então, nós temos o início lá em cima, na região do diafragma, e o final próximo, então, à região da crista ilíaca. Então, ele começa a adquirir aqui em cima, ó, pela setinha, e desce até a região da crista ilíaca. Por que tem que ser nessa ordem? Por que eu não posso inverter? Porque é exatamente a passagem, a sequência do sangue, né? Então, o sangue ele vem aqui pelo coração e vai descendo para a região de abdômen e membros inferiores. Então, como ele faz esse trajeto descendente, eu tenho que fazer a aquisição descendente também, né? Dessa maneira, eu vou acompanhando
a passagem do contraste, né? A ideia é essa, né? Então eu faço uma aquisição para que eu consiga trabalhar o contraste da melhor maneira possível. Então eu vou adquirindo a imagem de acordo com a passagem do contraste, de acordo com aquele contraste impregnando nas paredes, né? Das artérias, das veias e impregnando também num tumor, né? Num possível tumor ou alguma outra lesão, tá? Então, se o sangue ele é descendente, por consequência o contraste será descendente também, e então a aquisição ela também tem que ser descendente para acompanhar esse fluxo, certo? No caso da pelve é a mesma coisa, né? Ele é descendente, então vai começar lá no número 1 até o número 55, aqui estamos num protocolo de 55 imagens, tá? Então ele é descendente, começa lá em cima e desce, ó, a setinha, começa lá em cima e desce. Dessa maneira também pela mesma explicação, né? Ele começa lá em cima e esse corte, essa aquisição, ela é descendente também pelo mesmo motivo pelo qual o sangue ele está, né, num fluxo descendente, por consequência o contraste também estará num fluxo descendente. Dessa maneira, então, a gente tem a visualização de fase arterial, de fase venosa, de fase tardia, né, mas principalmente fase arterial, que dependendo do caso é muito importante para nós. Então a gente consegue obter essa fase arterial, ou seja, ver o contraste na artéria, adquirindo exatamente no ponto exato em que esse contraste está passando, né? Então é importante ter muito cuidado na hora de fazer esse tipo de aquisição, certo? Bom, aqui então vamos começar a nossa anatomia seccional, e aí então nós começamos com a nossa primeira imagem, tá? Acredito que esteja bem aí a imagem para vocês, certo? Qualquer coisa, acredito que vocês tenham esse material também, essas imagens com esses pontos, mas se precisar eu encaminho essas imagens para vocês depois, para poder ficar mais fácil de visualizar. Bom, nós temos então aqui uma primeira imagem, tá? Aqui não é abdômen, então só para começar, aqui não é abdômen, nós temos aqui então o coração, tá? Toda essa parte de campos pulmonares, então nós temos pulmão, então não começamos ainda a parte de visualizar o abdômen, né? Porque a ideia é exatamente essa, é visualizar acima do abdômen. Então nós estamos vendo aqui o final da parte torácica, certo? Então nós temos aqui o coração, né? A visualização do coração. Logo atrás, cuidado, aqui é região anterior, aqui é região posterior, tá? Então o coração está aqui, logo posterior, atrás a aorta abdominal. Aqui nós temos uma coluna, né? Que é a coluna torácica, né? Eu consigo ver as costelas aqui, essa área branca é a costela, está aqui descrito, ó, costela. Logo, né, ao lado, nós temos ali um músculo, então toda a parte muscular e tecido adiposo, ou seja, gordura. Tá? Nós tínhamos falado na aula passada, acho que na primeira ou segunda aula, na segunda aula, acho, nós falamos sobre isodenso, né? Nós falamos sobre que a respeito do ROI, né? O isodenso, o hipodenso e hiperdenso, né? Então, o músculo aqui, o cinza, para nós é o isodenso, né? Nós temos a costela, que é a hiperdensa, coluna também, e hipodenso nós temos tecido adiposo, é aquele mais escuro, né? O hipodenso é mais escuro, o isodenso é cinza e o hiperdenso é o branco, né? Então aqui o tecido adiposo, toda essa área tecido adiposo, então é hipodenso, como também a região do pulmão, ela é hipodensa, certo? Claro que tem uma diferença aqui, o tecido adiposo ele é um pouquinho mais claro do que o ar, simplesmente por uma questão lógica, né? A gordura ela é um pouco mais ela é mais densa do que o ar, mas a gente consegue vê-la mais escurecida, certo? Então aqui coração, logo atrás posterior a aorta abdominal, coluna lá na região posterior, costela, músculo, né? Musculatura e tecido adiposo. Na próxima, então, aqui nós continuamos com a visualização de coração, de aorta abdominal, de coluna, de costelas, mas aqui começa a aparecer para nós, então, o diafragma. Tá? O diafragma, então, é o ponto inicial do meu abdômen.
Vou continuar vendo um pouco de pulmão ainda, um pouco de coração e tal, mas o início da visualização do diafragma já começa a me indicar o início, então, da visualização do abdômen, certo? Na imagem seguinte, nós temos, então, já aqui estômago, então aqui já não aparece mais o coração, tá? Então aqui nós temos ainda campos pulmonares, pulmão aqui, campos pulmonares, mas a parte cardíaca ela já não está mais aparecendo, certo? Então aqui nós temos aqui, então, à esquerda, esse é o lado esquerdo e esse é o lado direito, né? Direito porque tem o fígado, então esse é o lado direito e esse então é o lado esquerdo, tá? Então estômago, toda essa área aqui, região do estômago, ele está repleto de líquido, tá? Então o paciente ele bebe aproximadamente 1 litro d'água, né? Para poder ter esse contraste, essa definição de borda, né? Poder mostrar corretamente então a área do estômago, né? Ele mais dilatado. Se fizer sem a água, eu não tenho uma boa definição dele, um bom formato dele também. Além disso, o fígado, toda essa área acinzentada, né? Meio parecida, a tonalidade de cinza ela é meio parecida, mas nós vamos ver que a densidade ela é diferente, tá? Nós vamos conseguir medir isso depois, né? Essa densidade, certo? E aí então nós temos a área do fígado, e aí então aqui no meio nós temos, né? Não sei se vocês conseguem ver que tem um círculo vermelho, e dentro do círculo vermelho, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, vamos ver se melhora. Um círculo agora amarelo, certo? E dentro desse círculo amarelo tem então uma estrutura, até parece uma bolinha preta. Nós estamos falando da área do esôfago, tá? O paciente não está comendo, então, né, não está se alimentando naquele momento ali, o esôfago ele fica retraído, né? Não, ele não tem, ele é um tecido, né? Ele é uma musculatura que contrai, né, involuntariamente. Né? Então, quando o paciente, o indivíduo vai comer, vai engolir algo, esse esôfago, então, ele se dilata, né? E aí a ideia exatamente é para passagem, né? Para melhor passagem do alimento. Como o paciente não está se alimentando, ele fica contraído, né? Até porque não tem uma necessidade de ele ficar expandido, certo? Então, fígado, estômago e aqui então o esôfago. Além disso, a gente consegue ver essa bolinha aqui, a região então da aorta abdominal, a gente já tinha comentado, já tínhamos visto anteriormente a aorta abdominal, a coluna, costelas, musculatura, né, e aquela borda aqui, ó, mais escura, mais hipodensa, o tecido adiposo e ó, região então de tórax, né, ou campos pulmonares, certo? Qualquer coisa vocês vão me solicitando, né, pedindo ajuda aí, ou qualquer dúvida, vão me chamando, tá? Na próxima imagem aqui, nós temos então a área, continuação do abdômen, aqui um pouquinho, só essa área escura aqui é um pouquinho ainda de campos pulmonares, tá? Então, é bem ali a região de ângulos costofrênicos, tá? O finalzinho do tórax, certo? E aí então nós temos a continuação da visualização do fígado, aqui estômago, tá? Então a gente consegue ver toda essa área aqui é a região do estômago. Aqui temos até a região, né, mais superior, mais anterior, né? Aqui a região anterior, aqui a região posterior. Essa parte mais anterior aqui, pelo fato do paciente estar em decúbito dorsal, né, fica essa linhazinha, esse nível hidroaéreo. E aí então consigo mostrar o líquido e consigo mostrar um pouco do ar presente dentro do estômago. Tá? Então, a área do estômago, a área do fígado, toda essa área aqui é a área do fígado.
Tá? Então, lembrando que aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. Tá? Coluna, né? Coluna e costelas ainda. E aqui na região posterior, cuidado, região posterior do estômago, tá? Ah, Eduardo, mas o baço, né, que o baço está embaixo do estômago, na imagem. Muito cuidado com isso. Nós estamos trabalhando com uma questão anatômica, tá? Primeiro que na tomografia não tem sobreposição de estruturas, nenhuma estrutura fica na frente da outra. Na tomografia, se aquela estrutura ela não apareceu, é porque não é o momento, o ponto anatômico dela aparecer, tá? No caso aqui do baço, o baço ele é sempre posterior ao estômago, nunca embaixo. Se eu falar que o baço aqui ele está embaixo do estômago, eu estou dizendo que o baço ele é inferior ao estômago, e isso não é real na questão anatômica, tá? O baço ele é sempre posterior ao estômago, certo? Claro que na imagem a gente tem essa percepção que o baço está embaixo, né, ou abaixo do estômago, mas é só uma percepção visual, não anatômica, tá? Então, o baço posterior ao estômago, certo? Conseguimos ainda visualizar novamente, né, a parte de musculatura e a região então do tecido adiposo, né, para poder fechar aqui a descrição. E aqui bem no meio, redondinho aqui, novamente a aorta abdominal. Na imagem seguinte, nós continuamos aqui, finalzinho, ó, um restinho então de campos pulmonares. Restinho de campos pulmonares. Nós temos então ainda visualização de fígado, né? É uma área grande e acaba então tendo uma estrutura grande, acaba então ocupando grande parte do abdômen. Então, o fígado, aqui ainda a visualização, a continuação, né, visualização do estômago, e ainda, né, aqui líquido e aqui ar, né, para ter essa noção de nível hidroaéreo. Novamente, então, aqui o baço bem na parte posterior, agora não está mais posterior ao estômago, né, tem outras informações aqui no meio, mas lá no início, ele, né, na imagem anterior, ele estava dessa maneira, tá? Então, o baço aqui sempre na parte posterior, novamente coluna, né? Coluna, aqui o finalzinho das costelas. Aqui já estamos em costelas falsas, tá indo já para as costelas flutuantes. Além disso, nós temos então mais outras três estruturas que não apareceram antes. Primeiro, o rim. Então, essa área aqui, né, redondinha, com um buraco, com uma falha aqui no meio, né, que é onde fica a pelve renal, fica ali os cálices. Então, a região do rim, no caso esse aqui, né, rim esquerdo, certo? Uma questão só de nomenclatura, só para definir um lado, tá? Mas é o rim. Nós temos aqui posicionado o pâncreas, ele é comprido, né, e na diagonal, é uma característica do pâncreas é essa, né? Quando eu olhar a imagem abdominal e perceber uma estrutura comprida e na diagonal, nós temos uma referência, então, de pâncreas, né? Muito provável que seja o pâncreas. Dessa maneira fica um pouco mais fácil da gente ver essa estrutura ou usar essa estrutura como referência, certo? Bom, além disso, nós temos então aqui uma flexura, tá? Que é a flexura esplênica. Essa flexura esplênica, então, é parte da anatomia do intestino grosso. Tá? Como é que primeiro eu sei que é intestino grosso? Simplesmente vocês conseguem perceber que é uma área acinzentada com várias bolinhas pretas. Tá? Então, essa é a característica do intestino grosso. A área acinzentada, então são fezes, e a parte com essas bolinhas pretas são os gases. Tá? Então, é uma característica, né? Porque como é uma área maior, né, mais calibrosa, vamos dizer assim, eu tenho, então, né, uma percepção diferente comparado com o intestino delgado. Tá? Nós vamos ver ali como é que funciona, como é que é visualizado o intestino delgado, mas ele é bem diferente do intestino grosso,
né? Então tem essa característica do intestino grosso de ser uma área acinzentada com várias bolinhas, né? Várias bolsinhas de ar dentro, tá? Na verdade não é ar, né? São gases, certo? No caso aqui é a flexura esplênica, tá? A flexura esplênica, então, é a primeira flexura que aparece, tá? Nessa nossa imagem, né? De acordo com esse nosso paciente, a primeira flexura que tem, nós temos que lembrar, né, que nós temos a divisão ali do intestino grosso em pelo menos umas 4 partes, mais as flexuras. Então nós temos cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, reto sigmoide e ângulos, né? Ângulo esplênico ou flexura esplênica, ângulo hepático ou flexura hepática, né? Então, como o fígado ele empurra as estruturas para baixo, a primeira flexura que vai aparecer então é a flexura esplênica. Tava procurando uma imagem, mas não encontrei ainda, depois eu procuro, certo? Então, flexura esplênica está do outro lado do fígado, então, né? Daqui a pouco vai aparecer a flexura hepática, certo? Então, nós temos aqui, de novo, o fígado, toda a área do fígado e estômago. Além disso, né, o baço que nós tínhamos visto na imagem anterior. E aí, então, o rim, no caso aqui, né, definindo o rim esquerdo, o pâncreas, na diagonal aqui, comprido na diagonal, e a flexura esplênica, certo? Além disso, né, a gente visualiza ali coluna, costela, musculatura e tecido adiposo, conforme a gente está vendo nas outras imagens também, tá? Qualquer coisa, então, por favor, vão me chamando conforme a necessidade de vocês e que a gente vai tirando as dúvidas, tá? Na próxima imagem, então, aqui, nós temos ainda a visualização do fígado, certo? Aqui, então, a visualização, novamente, do rim, caso do rim esquerdo. Aqui está começando a visualizar, que começamos um pouco a visualizar o rim direito, tá? Então, o rim esquerdo ele é sempre mais alto, né? Anatomicamente ele é mais alto que o direito, por conta do fígado. O fígado acaba empurrando um pouco essas estruturas para baixo, né? E isso faz com que, então, a gente tenha o rim direito mais para baixo e o rim esquerdo um pouco mais para cima, né? Então nós temos o fígado empurrando o rim direito para baixo, e aí então fica essa diferença de altura. Então aparece sempre o rim esquerdo primeiro, tá? E aqui então o rim direito. Além disso, junto com o fígado nós temos a vesícula biliar, essa área então aqui do fígado, né? Então a gente percebe que é uma área um pouco mais escura, né? Ela é um pouco mais escura comparando com o fígado, né? Simplesmente porque é uma área de menor densidade, né? Então, fazendo a comparação, né? Eu tenho o fígado, por exemplo, com densidade, vou colocar densidade 300, tá? E aí eu tenho a vesícula biliar com densidade 100, por exemplo, né? Então, quanto maior esse valor, mais denso é, né? E quanto menor esse valor, menos denso é, né? Isso já tínhamos comentado, já tínhamos falado quando a gente falou sobre a unidade de Hounsfield, né? As unidades de tomografia, aqueles valores de referência, 0, mais 1000, menos 1000, e alguns valores que apareceram lá quando a gente falou sobre o assunto, tá? Mas a gente vai observar melhor essas informações ali quando a gente trabalhar um pouquinho a parte da imagem, ter um pouco dessa noção, certo? Bom, além disso, aqui a gente começa a visualizar essa área aqui um pouco menos definida, a gente começa a visualização então de intestino delgado, tá? Então, o intestino delgado é uma área que não tem uma definição de formato, porque nós temos aproximadamente, se eu não me engano, em torno de 7, 8 metros de intestino delgado, né? Então ele fica sempre amontoado e isso não tem uma definição de formato, né? Eu não consigo ter uma definição de formato quando se fala em intestino delgado, certo? Aqui ainda consigo ver, ó, lembra, né, da área estrutura cinza com bolinhas pretas. Estrutura cinza com bolinhas pretas, ou área cinza com bolinhas pretas, estamos falando então de intestino grosso, tá? Além disso, visualização de coluna, musculatura,
costelas aqui, costelas flutuantes, e então, né, ali, essa área mais escura em volta, região de tecido adiposo, né, a gordura, certo? Só alguns pontos importantes para a gente poder visualizar. Na imagem seguinte, nós temos agora aqui o fígado, finalzinho do fígado, então nem está mais sendo indicado na imagem, porque já indicamos diversas vezes o fígado, então, né, não tem mais essa necessidade de ter a visualização dele ou ficar indicando ele por muito tempo, certo? Bom, além disso, então, nós temos a visualização do rim direito. Aqui a gente tem um pouco do rim esquerdo ainda sendo visualizado, mas a visualização do rim direito, certo? Coluna, né? Coluna lombar, aqui um finalzinho aqui da costela só, né? No caso, a flutuante, a pontinha da flutuante. Além disso, então, de coluna, nós temos outras informações. Nós temos, então, o cólon transverso. Tá? Então, o cólon transverso aqui, então, é cólon transverso e um pouco aqui dessa área da flexura hepática. Então, nessa região da flexura hepática, a gente tem uma definição, né? Ou região, então, de flexura hepática, né? Ou ângulo hepático, cólon transverso. E aí, depois aqui nós vamos ter o cólon... Mais adiante, os dois cólons, né? O cólon ascendente e cólon descendente, certo? Então, cólon transverso, estrutura cinza, área cinza com várias bolinhas pretas, né? Referência, então, ao intestino grosso. Além disso, nós temos duas musculaturas na região posterior, que são musculaturas importantes. Ao lado da coluna, nós temos o músculo psoas, tá? Escrito aqui espero que esteja bem visualizada, mas no material tem essa descrição. Músculo psoas bem ao lado do corpo vertebral. E então, na parte posterior, nós temos o músculo eretor, tá? Que é um músculo normalmente utilizado com o pessoal que faz, né, exercício físico, acaba então trabalhando muito com esse músculo eretor. Tá? E aí, principalmente extensão, né? Fazendo um extensor de tronco, né? O extensor de tronco faz com que o músculo eretor ele fique mais rígido. Tanto o músculo psoas quanto o músculo eretor são dois músculos importantes para manter a estrutura da posição ereta do indivíduo. Né? Então, são músculos importantes para trabalhar com essa parte, certo? Então, só para recapitular aqui, nós temos a coluna, no caso agora aqui é a coluna lombar, né? A coluna, então, lombar, a gente sabe que tem um formato diferenciado referente à coluna torácica. Lombar, e aí então o cólon, né, estrutura cinza com bolinhas pretas, então, né, o cólon transverso, região então do intestino grosso. Além disso, então, nós temos o rim direito, aqui um pouquinho do rim esquerdo a gente consegue visualizar, rim direito. Os dois músculos, né, o músculo psoas ao lado do corpo vertebral e o músculo eretor na região posterior da coluna. Então a coluna ela fica envolta, então de musculatura para manter, né, essa estrutura do indivíduo, né, ele poder ficar ereto, certo? Além disso, então, toda essa parte, né, acinzentada, né, essa estrutura isodensa, né, diferente aqui da estrutura hipodensa, né? Então o tecido adiposo já bem escuro aqui, essa linhazinha branca, né? Desculpa, essa linha mais acinzentada em volta aqui é exatamente a pele do indivíduo, né? Então a gente consegue perceber essa diferença. Na imagem seguinte, nós temos então, aqui eu não coloquei o nome, ficou o nome aqui, mas
eu repasso para vocês depois essa imagem aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, para não deixar vocês sem a informação. Então aqui, vou fazer na hora aqui para ficar um pouco mais fácil, tá? Então, músculo ao lado do corpo vertebral. Então aqui nós temos o músculo psoas. Tá? Então, músculo ao lado do corpo vertebral, nós temos o músculo psoas, certo? Essa área mais clarinha aqui, lembra, né, que eu tinha comentado a respeito do intestino delgado? Estrutura com formato, sem formato, na verdade, né, não tem formato nenhum então aqui. Então, é a área do intestino delgado. Então, intestino delgado. Tá? Aqui ele está branco porque eu tenho uma área, né, ele tem esse branco aqui por causa de contraste. Né? Então, foi feito, esse paciente já fez alguma administração de contraste, e aí então esse é o contraste resquício, né, de algum procedimento. Né? Normalmente, esse intestino delgado é a parte mais de alimento, né? Então ele foi ingerido esse contraste, né? Quando é ingerido, ou pode ser o iodado, ou pode ser o baritado, né? Vai depender do tipo de exame que ele fez. E aí então dentro do sistema gastrointestinal, é a utilização então desse contraste por algum outro, né, procedimento que tenha sido feito anteriormente. Tá? Então, região de intestino delgado. Nas duas pontas, ó, região cinza com bolinhas pretas, região cinza com bolinhas pretas. Aqui nós estamos visualizando então o intestino, né? No caso, o intestino grosso. Aqui nós temos a visualização então dos cólons, cólon ascendente e cólon descendente. Como esse aqui é o lado direito, esse aqui é o cólon ascendente, certo? Então, cólon ascendente. Tá? Por consequência, esse outro aqui, ele tem que ser, né, ele será, então, o cólon descendente. Só corrigir aqui. Cólon descendente, então, aqui. Tá? E aí, então, aqui nós temos a montagem da nomenclatura dessa imagem. Tá? Então, aqui o músculo psoas, um ao lado do outro, né? Um ao lado aqui do corpo vertebral. A gente sabe que posteriormente aqui eu tenho essas duas musculaturas, então é o músculo eretor. Além disso, o intestino delgado, né? Sem formato nenhum, porque é uma estrutura muito grande, então ela fica muito apertada, né, na cavidade abdominal, então ela não tem um formato definido. E depois os dois cólons, né, um em cada canto, um em cada lado. À direita o cólon ascendente, à esquerda o cólon descendente, certo? Gordura, né, então tecido adiposo aqui e a pele limite corpórea do meu indivíduo, além da coluna lombar, certo? Na imagem seguinte, então, aqui nós temos a bexiga, visualização de bexiga. Então, aqui já começamos, essa área branca aqui é visualização, então, de pelve. Tá? Então, aqui nós temos até a cabeça do fêmur, região de acetábulo, um pouco da visualização do cólon, do colo do fêmur, um pouco da visualização aqui do trocânter maior. Tá? Então, aqui região de articulação coxofemoral. Então, no meio aqui, então, nós temos a bexiga, nós temos um pouco mais abaixo, região do reto, né, aqui a coluna coxígea, músculo glúteo, um em cada lado, e aqui novamente o tecido
adiposo, né? Em toda a volta aqui, o tecido adiposo. Toda a parte muscular relacionada com a pelve, né? Com a bacia, certo? Bom, na imagem seguinte, então, nós temos algumas lesões, que nem eu tinha mostrado no protocolo anterior, algumas lesões aqui para a gente perceber como é que fica essa imagem como é que fica, né, exatamente essa imagem na tomografia, né? Então aqui nós temos uma metástase hepática, né? Então metástase no fígado, então todas essas bolinhas pretas são metástase, né? Então a gente consegue perceber a lesão, né, pela sua tonalidade de cinza. Então o cinza, né, no fígado é um cinza mais claro, a metástase então um cinza mais escuro, ou seja, essa metástase ela é menos densa do que o fígado, né? Então quanto mais escuro, menos denso é essa estrutura anatômica, tá? Ou essa lesão no caso. Tá? Então, metástase hepático. E aqui então nós temos um trauma, tá? Visualização bem no cantinho ali, né? A visualização de um trauma na região do acetábulo. Né? Então não chegou a ser uma fratura de fêmur, né? Inicialmente não mostra aqui uma fratura em fêmur, mas sim, né? Normalmente por impacto, isso aqui, o impacto do paciente, por exemplo, cai em pé ou tem algum trauma, né? De automóvel, né? Então acaba tendo esse trauma, né, na região do acetábulo, tá? E a partir de agora a gente começa a falar sobre coluna vertebral. Ela é mais simples, né? A definição aqui é mais simples porque o processo ele é muito parecido, tá? Então, para a coluna vertebral, então falamos sobre o abdômen, qualquer coisa, né, a gente vai tirando as dúvidas no grupo a respeito desse conteúdo, a respeito de alguma informação, e a gente vai trabalhando esse conteúdo de maneira melhor, tá? Na parte de coluna vertebral, então, isso de maneira geral, tá? Não apenas não apenas em uma coluna, mas em todas, na verdade, tá? Então, nós vamos ter aqui a coluna vertebral, cervical, torácica, lombar, né? Normalmente essas três são as principais. Então nós temos, primeiro, a coluna vertebral permite a visualização, então, de toda a coluna, né? Então, dependendo da imagem, do ângulo, a gente vê todas as partes sem sobreposição, que nem a gente já está acostumado a saber, né? E aí, então, as principais indicações, então, para tomografia de coluna vertebral, por exemplo, coluna cervical, alguma anomalia congênita, né? Então, algum problema no crescimento de uma determinada estrutura, né? O formato, né? Então, anomalias. Algum trauma que possa ter acontecido, né? O trauma pode ser, então, uma fratura de coluna, pode ser uma compressão medular, né, por sobrepeso, por exemplo, mas uma compressão medular por conta do disco intervertebral, algum tumor, né, em uma determinada área, ou algum abscesso, alguma infecção, né, na coluna também. Então, a gente tem uma boa gama nós temos uma boa gama de visualizações, né, igual ao tomografia de crânio, abdômen, a gente tem uma boa gama de estruturas visualizadas, certo? Bom, algumas patologias que nós conseguimos visualizar, como hérnia de disco, né? Então, hérnia de disco é uma compressão do disco intervertebral, e essa hérnia acaba pressionando a medula, né, e gerando, por consequência, muita dor. Alguma estenose medular, então a estrutura, a medula espinhal, ela ficou mais estreita. Algum tumor, infecção ou até trauma são as patologias, então, envolvendo a coluna, certo? Bom, como é que funciona, então, o procedimento? Inicialmente, de novo, todos os objetos metálicos são retirados,
retirados então para que não comprometa a imagem, não comprometa a visualização de estruturas anatômicas ou patologias. Tá? Além disso, o paciente posicionado em decúbito dorsal, então o paciente posicionado em decúbito dorsal com os braços ao longo do corpo. Tá? Não tem tanta necessidade dos braços para cima, mas dependendo do protocolo do local, pode ser solicitado isso, né? Solicitado que seja o paciente, né, voltado com os braços para cima, os braços elevados. Isso vai muito do protocolo do local, tá? Mas os braços ao longo do corpo já é o suficiente, porque os braços não vão interferir, até porque a estrutura que eu quero é mais central no corpo, né, no dorso, e isso faz com que os braços não tenham tanta interferência, diferente lá do abdômen, que terá uma interferência maior, né? Na parte da coluna não terá tanta não. Bom, além disso, então, o paciente é instruído para que ele pare ou cesse com a deglutição, né, num determinado momento, para que eu não tenha, então, um borramento da imagem causado pelo movimento da deglutição. Então, vai explicar para o paciente, olha, nesse momento não pode engolir. Aí faz a aquisição de imagem, terminou a aquisição de imagem, pode falar então novamente para o paciente que ele pode engolir naquele momento. Agora o senhor pode engolir. E aí quando for necessário de novo, pede de novo. Agora o senhor não engula, né? Para que não tenha então esse movimento, né, esse borramento causado pelo movimento da deglutição, certo? Bom, aqui fala então, ponto importante. Para separar anatomicamente o esôfago de estruturas periféricas, o paciente então engole uma pasta radiopaca. Tá? Então, se for necessária a visualização do estômago, tá? Então, fala ali, né? Separar anatomicamente o esôfago, né, das outras estruturas. Então, para ver o esôfago, então, o paciente ele vai engolir uma pasta radiopaca, nada mais é do que o contraste baritado. Tá? E esse contraste baritado, no momento específico, eu vou pedir para o paciente engolir esse contraste e aí então fazer a aquisição desse protocolo, né, dessa primeira parte, para demonstrar o esôfago contrastado. E aí então ter uma noção anatômica dele, ter uma noção de tamanho, né, se tem alguma estenose, né, um estreitamento desse esôfago, eu vou conseguir perceber nesse momento. E a utilização de contraste intravenoso, né, ele é utilizado muito para demonstrar tumores em partes moles. Né? Então, por tumores em partes moles, é importante a utilização então, do contraste, simplesmente para poder impregnar o contraste, né? Na verdade, impregnar o tumor de contraste, e aí então eu ter uma boa visualização dessa lesão, certo? Para o Scout, então, aqui, vamos lá. Para o Scout, escanograma, topograma, né, da maneira que vocês acharem melhor. Né, isso vai de acordo, né, basicamente, de acordo com o aparelho. Né? Então, novamente, é uma imagem preliminar para delimitar a anatomia do meu paciente. Tá? Então, eu faço o escanograma, eu faço a primeira leitura, e a partir dessa primeira leitura, então, eu consigo perceber os marcos anatômicos, e aí, então, por consequência, eu ter o início e fim do meu protocolo. Tá? No escanograma, então, vai me permitir as varreduras, e aí, então, nessa varredura eu vou trabalhar com uma espessura de corte de acordo com a área que eu vou visualizar. Tá? Então, uma varredura, então, por exemplo, para coluna vertebral, nós temos uma varredura, então, de exame aqui, né, de 3 a 5 milímetros. É a nossa espessura de corte, certo? E para a área do pescoço, né, essa varredura, então, essa espessura de corte vai em torno de 2 a 3 milímetros. Né? Então, coluna vertebral vai ser uma varredura, né, ou uma espessura de corte um pouco maior, porque é uma área maior,
E aí o pescoço, apenas a área do pescoço, coluna cervical, uma varredura, ou seja, aqui no caso, uma espessura de corte menor, porque é uma área menor também, tá? Essa varredura ela vai se estender da base do crânio até o início do tórax. Então, quando se fala em pescoço, né, então em região de coluna cervical, deixa eu colocar aqui uma imagem. Aqui então tem uma coluna cervical, aqui a base do crânio, até quase ali, então, região torácica. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aproximadamente aqui é a C7, né, que nós temos uma bela lesão na C3, 4 e 5, né, uma bela lesão aqui. Mas a gente consegue ver desde o início da base do crânio até ali, né, C7, T1, com o Scout, a gente consegue ter uma definição exata desses limites anatômicos, né? Por isso a importância do Scout. Tá? Então já vou partir aqui. Aqui é só uma demonstração então, de um corte sagital. Aqui nós temos uma lesão, né? Aqui nós temos as vértebras fundidas, né? Os discos intervertebrais já não estão mais presentes. E aqui então, a gente consegue perceber então, um pouco, né, das vértebras nos cortes axiais, né? Aqui uns cortes de 1 milímetro, né? Bem específico, para poder ter uma boa noção, uma boa delimitação dessa nossa lesão, certo? Bom, por enquanto de protocolo é isso, tá? Então, quase uma hora aqui, um pouquinho menos. Por enquanto de protocolo é isso, só para a gente entender alguns protocolos, ter uma noção de como funciona, né? Um protocolo de crânio que ele é muito corriqueiro, de abdômen que ele é muito corriqueiro e coluna também, que ele é, né? São 3 protocolos que aparecem constantemente e aparecem num volume muito grande, por isso que eu trouxe esses 3 protocolos para poder falar um pouco a respeito do assunto, certo? Bom, além disso, a respeito de imagem, tá? A respeito de imagem, deixa eu colocar aqui para vocês aqui então nós temos um exame, tá? Esse exame então, o paciente, para a gente poder só corrigir aqui. Só para ficar um pouquinho mais fácil. Aí, pronto. Então aqui nós temos esse exame, né? Esse exame aqui é um exame de crânio, certo? Eu quero colocar um outro depois aqui para vocês, aí já vou deixar prontinho para a gente mostrar. Bom, o que nessa imagem aqui, o que a gente permite então? Primeiro, nós temos aqui as nossas miniaturas, onde eu tenho aqui então o nosso Scout. Então aqui está o nosso Scout do crânio, tá? Então dessa maneira a gente consegue, então ter uma noção, deixa eu tirar isso aqui, ter uma noção então dos marcos anatômicos, né? Então base de crânio, né? Que a gente tinha comentado antes, a imagem começa na base do crânio e vai subindo até o vértice. Então começa aqui na base e vai subindo. Então nós temos uma angulação, então tudo isso é definido pelos marcos anatômicos, né? Então região aqui mais inferior do osso frontal, região de osso occipital, então é importante essa visualização. Tá? Caso necessário, eu consigo fazer uma manipulação da tonalidade, né, de acordo com a minha necessidade. Posso fazer algum tipo de janelamento também, né? Então deixei aqui para mostrar um pouco mais de estruturas ósseas. Ou algum outro tipo de janelamento onde eu consigo perceber mais a parte de encéfalo. Tá? Então isso vai depender, mas isso é
mais importante para nós na imagem propriamente dita, tá? Bom, depois que eu fiz então aqui a definição, depois que eu coloquei então o meu Scout, fiz o meu planejamento, eu tenho então as minhas imagens. Deixa eu pegar para nós aqui pegar para nós aqui as miniaturas e a gente já começa aqui. Bom, aqui então eu tenho, essa, se não me engano, foi uma das primeiras imagens que nós trabalhamos. Essa foi a primeira imagem que nós trabalhamos do nosso conteúdo, tá? Exatamente o mesmo material, né? As mesmas, aqui consigo ver bem o osso, a mesma imagem literalmente, tá? Então é uma maneira de poder trabalhar novamente. Então aqui nós tínhamos visto, né? Deixa eu colocar o janelamento que estava antes para ficar um pouco mais fácil. Nós tínhamos visto então aqui região, né, mais escura, hipodensa, estruturas então região de seio paranasal, né? Então o que é preto aqui para nós vai ser ar, toda essa área aqui é ar também, aqui também e assim vai, né? Então seios maxilares aqui, né, seios paranasais, então seios maxilares, aqui região, né, nós tínhamos visto do osso nasal, região de arco zigomático e zigomático, né, então aqui o forame magno junto já com a primeira, com a C1, né, para passar ali da passagem da medula, região de mastoide e mastoide. Tá? Então só para mostrar aqui algumas informações que a gente consegue. Bom, na sequência, nós temos ainda mais área, né? Então, mais área preta, né? Hipodensa, ou seja, aqui nós temos, tá? Nós marcamos então a área do seio etimoidal, e aqui então globo ocular, o olho, né? Globo ocular e globo ocular, tá? Esse aqui é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Consegue perceber que no cantinho ó, tem uma letra R e aqui no outro cantinho uma letra L, né? Então right, então direito, e left, esquerdo, tá? Então lado direito e lado esquerdo. Aqui é mais complicado de ter essa definição, tá? Sem esses marcos fica mais difícil de saber o que é lado direito e esquerdo, até porque são idênticos os lados direito e esquerdo. Tá? Diferente do tórax, que eu tenho uma definição pelo coração, diferente do abdômen, que eu tenho estruturas abdominais apenas de um lado, aí eu consigo diferenciar, consigo separar quem é quem, né? Mas no crânio é mais complicado, porque o lado direito e o lado esquerdo têm as mesmas informações, certo? E aí então dificulta. Por isso que é importante a definição do lado direito e lado esquerdo pelo próprio aparelho, certo? Bom, além disso então, nós temos aqui, né, novamente, região, essa área cinzentada aqui, a área então do encéfalo, né? Então estamos visualizando aqui a parte do lobo occipital, e aqui eu quero trabalhar a parte do ROI. Eu quero ajustar o ponto certo. Bom, aqui, deixa eu aumentar para vocês. Eu não vou conseguir aumentar a estrutura. Vamos lá, vamos tentar. Bom, aqui, eu fiz uma medida aqui, ó. Se não der para mostrar depois, eu faço um print e melhoro essa imagem para vocês, tá? O que ele está me dando aqui? O primeiro item ele fala sobre área, tá? A área que eu selecionei, quanto menor for essa área, mais fidedigno é o valor, tá? Se eu pegar um valor muito grande, muito alto,
Isso faz com que eu perca, deixa eu pegar aqui uma área maior, de novo. Aqui eu peguei uma área um pouco maior, só para a gente ver a diferença, tá? Então, esse aqui é o mais correto, porque a área ela é a menor possível, certo? Porque o que acontece? O que ele tem depois embaixo aqui? Ele tem a descrição de média, certo? O que é a média? Ele vai somar todos os valores, todas as densidades que ele encontrou, tá? Então, ele encontrou 10 densidades diferentes. Ele vai somar todas essas 10 densidades e vai dividir por 10, ou seja, ele vai fazer uma média de unidade, ou seja, essa área aqui ele tem aproximadamente 37,5 unidade Hausdorff, ou seja, é a densidade dessa estrutura anatômica. E aí logo abaixo ele tem um desvio, ou seja, uma margem de erro de 2,5 unidades. Tá? Então essa área aqui que eu coloquei, ela tem uma densidade entre 35 e 40 unidades Hausdorff. Então um valor muito aproximado, muito perto do que eu quero. Se eu tiver uma lesão, eu sei exatamente qual é a densidade dessa lesão. Eu consigo quantificar. Claro que eu consigo, pela tonalidade de cinza, por exemplo, aqui é um cinza mais escuro, tá? E aqui é um cinza mais claro. Eu consigo perceber que são cinzas diferentes, mas eu não sei o valor desse cinza. O quanto cada estrutura dessas absorveu de radiação. Tá? Então a gente pode fazer aqui a mesma coisa, vamos colocar de novo, então eu peguei uma área pequena, média, menos 45 unidades, ou seja, aqui ele é menos denso do que a própria água. Tá? O desvio quase zero aqui, né? Então o valor está entre menos 45 e menos 46 aqui. É uma área bem menos densa do que essa área que a gente está trabalhando antes. Então, essa variação de densidade eu consigo quantificar esse valor. E por bibliografias, eu consigo ter uma noção de que tipo de lesão, por exemplo, poderia ser quando tem um valor específico ou um valor aproximado. Quando eu pego uma área muito grande, eu peguei uma área de aproximadamente 1 centímetro quadrado, ele tem uma média de 38 unidades. Ele soma todas, ó, a diferença já está aqui, né? É um pouco parecida, mas a gente vai ver que vai ter um erro grande aqui. Então, é uma área que a gente pegou aqui, ele vai somar todas as densidades que ele encontrou 50 densidades. Aí ele vai somar todas as 50 densidades e vai dividir por 50, fazer a média. Ele tem um desvio de 8 unidades. Tá? Então, eu tenho um valor entre 18 e 59 unidades, ou seja, essa área pode ter vai ter densidade de aproximadamente 18 unidades, mas também dentro desse círculo vai ter estruturas com densidade de 59 unidades. Então é um valor muito grande, é uma diferença muito grande. Então eu não tenho como definir exatamente esse ponto, né? Não consigo definir exatamente que densidade é aquela ali. Já nesse lado aqui, eu consigo perceber que o valor está de 35 a 40, ou seja, está muito perto, né, até porque o desvio, a margem de erro é muito baixa. Isso faz com que eu tenha uma noção mais clara dessa minha estrutura. Tá? Além disso, eu posso pegar aqui uma área um pouco mais densa. Só para... E aí, então, por exemplo, peguei uma área densa. Eu peguei exatamente a área da calota craniana, tá? Uma área praticamente quase zero. O que ele me deu de média? 1.562, com um desvio, né, com uma margem de erro de 3,5 unidades. Então, ele tem... Lembra que a gente falou sobre os valores de referência? Os valores de referência estavam entre mais 1.000, 0 e menos 1.000, são os nossos valores de referência. Então, inicialmente, o mais 1.000 era a estrutura mais densa possível. Aqui a gente percebe que exatamente não é exatamente essa referência, não é exatamente esse valor,
tá? Porque eu peguei uma área extremamente densa, né? Uma área com um valor de 1000. Deixa eu subir um pouquinho aqui a imagem para mostrar. Uma estrutura com densidade de 1560 é uma estrutura extremamente densa. Por quê? Porque eu estou visualizando a área da calota craniana. Tá? Eu posso pegar uma outra área, vou pegar essa área aqui em cima, ó, bem aqui em cima, para a gente fazer a mesma relação. Pegar uma área, tá? Nessa área eu consegui o que aqui? Ó? A área também muito pequena, o desvio zero, ou seja, não tem margem de erro aqui. Esse é o valor mais preciso possível. Ele me deu um valor de 560. Aí, Eduardo, mas é osso? Sim, os dois são ossos. Tanto esse aqui, esse ponto que me deu um valor de 1560, quanto esse ponto aqui em cima, que me deu um valor de 560, os dois são ossos, porém são ossos com densidades diferentes, né? Então eu consegui agora, diferente do raio-x convencional, que branco é osso, eu consigo nesse momento então quantificar essa densidade. Consigo dizer que é osso, né? Só por olhar a gente já sabe disso, que é osso, tanto esse aqui de cima quanto esse aqui de baixo, só que agora eu consigo dizer que esse osso é menos denso e esse osso ele é mais denso. Tá? Então eu consigo agora ter essa certeza, tá? Quem é mais e quem é menos denso, certo? Deixa eu só diminuir aqui a imagem para a gente continuar. Beleza? Então tá. Então aqui, já temos nossa imagem. E então agora nós vamos, né, trabalhando esse nosso conteúdo. Deixa eu baixar aqui, ó. A nossa imagem. Tá. Certo? Então aqui a gente vai, né, novamente abordando continuação de visualização aqui de órbitas, só que agora a parte mais posterior aqui, né? Lembrando essa região anterior, uma letra A aqui, ó, região anterior, aqui é o olho, aqui é a parte posterior do olho. Ou seja, nós estamos visualizando então a parte mais muscular, a parte mais nervosa desse olho, né? Então aqui a gente consegue ver bem, ó. Nós temos a musculatura aqui do lado. Deixa eu aumentar aqui a nossa imagem para facilitar aqui para nós. Ó, então aqui nós temos a musculatura bem aqui do lado, ó, do lado do osso, musculatura, aqui do lado do osso, musculatura, aqui o nervo óptico. Ó. Esse aqui é o nosso nervo óptico, aqui também aparece o nervo óptico e a musculatura cinza em volta. Isso aqui é líquido, né? Na parte posterior. E aqui então o globo ocular, tá? Só para a gente poder ter essa visualização de estruturas. Bom, aqui nós temos então um ponto que eu queria mostrar para vocês. Um ponto então onde eu consigo ver esse cinza mais escuro, né? Lembrando que o cinza mais escuro é então, nesse caso aqui, o cinza escuro, ele pode ser duas estruturas, duas informações. Ou esse cinza escuro, né, nessa área, ele vai ser líquido, né? Ele vai ser líquido, na verdade, mas ele pode ser tanto líquido quanto ele pode ser tão líquido quanto vamos de novo. Vamos de novo. Bom, essa área aqui, então, essa área, então, ela é... Vamos começar de novo. Vou fazer isso aqui. Deixa eu ver. 1,14.
14. O outro foi ali perto dos 50. Bom, aqui então, eu aumentei a imagem só para a gente poder visualizar. Nós temos uma área cinza e uma área um pouco cinza mais escura, né? Isso eu já tinha comentado na aula passada, tá? Essa área cinza, então, é a área de encéfalo e essa área cinza mais escuro é líquido, tá? Líquido aqui pode ser duas possibilidades. Ou vai ser líquor ou vai ser sangue, tá? Normalmente, essa imagem aqui ela está normal, tá? Esse exame está normal, não tem nenhuma patologia, algo que a gente possa nos preocupar, tá? Então, quando eu tenho aqui o polígono, né, a gente já tinha visto na aula passada, que nós temos o polígono, então um lado, outro lado e assim vai. Aqui nós temos o polígono de Willis. Tá? O polígono de Willis, numa imagem sem contraste, está aqui, ó, sem contraste, no cantinho aqui à esquerda, esse polígono de Willis, então, ele é o único momento, praticamente, que a gente consegue visualizar sangue numa área específica, porque é uma área mais calibrosa. Tá? Eu tenho N inervações, eu tenho N artérias e veias dentro do encéfalo, só que eu não consigo enxergar porque elas são muito fininhas. Eu só vou conseguir enxergar com o auxílio do contraste. Tá? Então, dessa maneira, eu consigo, então, fazer essa demonstração de estruturas, tá? Apenas com a utilização do contraste, certo? E aí, então, para poder facilitar a visualização de estruturas, né, com a utilização dele, certo? Bom, além disso, é a única área que eu consigo visualizar, então, o sangue, né, pela região do polígono de Willis, certo? E aí, então, eu consigo, sem utilização de contraste, né? Então, está aqui o nosso polígono de Willis e, por consequência, sangue. Então, eu sei que aqui é sangue por causa disso, tá? Outra coisa. Então, eu consigo até quantificar, se eu quiser eu posso quantificar esse valor para a gente poder definir o valor, né? Mas pelo tempo de aula aqui eu vou deixar assim, tá? Para poder ficar um pouco mais rápido o nosso material. Certo? Bom, deixa eu diminuir um pouquinho aqui nossa imagem para chegar onde eu quero. Então aqui, além disso, opa, de novo aqui, estou errado. Além disso, então aqui, ó, nós já tínhamos visto essa imagem, certo? Já tínhamos visto então essa nossa imagem. E aí então o que acontece aqui, ó? Bom, nessa imagem aqui nós teremos a cisterna quadrigêmeo, né? Então essa voltinha aqui é cisterna quadrigêmeo, já tínhamos comentado anatomicamente sobre ela. O terceiro ventrículo e aqui os dois lados, ó, nós tínhamos comentado antes, dos ventrículos laterais, né? No caso as asas frontais do ventrículo lateral. Né? Toda essa área em volta é, então, encéfalo, né? Essa área em volta aqui é massa cinzenta e no meio aqui massa branca. Então, não lembro se eu tinha comentado a respeito sobre isso, mas na parte mais central aqui é massa branca e mais em volta massa cinzenta. Tá? Acredito que sim, mas eu não me recordo nesse exato momento. Parte de calota craniana, né? de caixa craniana. Né? Então, só para identificar algumas estruturas aqui que a gente tinha visto antes. Aqui eu tenho uma boa visualização dos ventrículos laterais. Então, o ventrículo lateral direito, o ventrículo lateral esquerdo. Certo? Dessa maneira, então, a gente consegue ter uma boa definição dessas informações aqui. Beleza? Tá. Bom, o que mais eu preciso mostrar que é importante aqui? Ó. No final, deixa eu só ajustar aqui. No finalzinho aqui, eu tenho essa área branca aqui, ó. Tá? Essa área branca é o início da a região da fossa cerebral, ou seja, a divisão do encéfalo. Tá? A divisão dos hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Tá? Então a gente consegue perceber aqui uma linhazinha branca
E aí, então, essa linhazinha branca, ó, ela está aumentando. Aqui a gente consegue ver bem, ó, uma linhazinha branca bem no meio do cérebro, ou seja, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Tá? E aqui termina lá no vértice, termina a nossa imagem. Né? Então, a gente consegue perceber que essa imagem ela começa lá na base. Deixa eu melhorar um pouquinho a imagem aqui. Ela começa lá na base do crânio, e aí ela vai subindo até o vértice lá em cima. Tá? Então, nós temos toda a sequência, né? Aqui foi dividido em duas partes, toda a sequência da nossa imagem, né? Do nosso exame tomográfico, certo? Bom, nós temos aqui já um pouco mais de 1 hora, e aí então, essa primeira parte aqui, vou deixar assim, e aí já encaminho para vocês mais uma segunda parte falando sobre a tomografia de abdômen, né, que é um pouco mais extenso, e aí então num vídeo só fica meio complicado, certo? Então, a primeira parte dessa nossa aula fechamos aqui, e aí então eu vou já disponibilizar na sequência a segunda parte da aula, que é, né, a demonstração das imagens, né, desse exame em abdômen, né, para a gente poder ter uma noção ali de algumas divisões que são importantes que não aparecem nesse exame aqui, certo? Então tá. Então, ficamos por aqui por enquanto, e aí na sequência já encaminho mais um material para vocês, certo? Então tá. Bom estudo para vocês, qualquer coisa eu estou disponível no grupo para poder ajudar, certo? Então tá. Até mais.